Evangelho de João, capítulo 2, o verso 9, que diz assim: E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Né? O verso 9 do capítulo 2 do Evangelho de João. Então esse texto aqui já está fazendo referência ao momento seguinte em que, após Jesus ele ter efetuado o milagre da transformação de água em vinho, o mestre-sala, o mestre de cerimônia, né, aquele que estava dirigindo aquela festividade, é chamado e prova da água que foi transformada em vinho. Então o que é bacana? É que quando a gente para observar esse texto bíblico, a gente vai observar um detalhe muito interessante. Que interessante, que detalhe é esse? É o seguinte detalhe. É que quando a gente está lendo o texto, nós entendemos o seguinte: Jesus transforma a água em vinho, e naquele momento, o local, o ambiente em que Jesus efetua aquele milagre, não está lotado de gente. Tipo, só estava sua mãe, alguns ali, e aqueles que foram ocupados da responsabilidade de encher os recipientes d'água. Ou seja, o que a gente entende? É como se Jesus estivesse em um compartimento da casa, e naquele compartimento só estivesse ali um grupo de pessoas, enquanto os outros integrantes da festa estavam todo mundo lá pro outro lado. Né? Então o que a gente nota aí? É que Jesus ele não faz aquele negócio tipo assim, ó, chama aí todo mundo que eu vou transformar a água em vinho. Não. É tanto que quando o mestre-sala ele prova na água transformada em vinho, aí o texto vai dizer que ele não sabia de onde tinha vindo, ou seja, ele não participou daquele momento, daquele milagre. Então o que a gente vai entender aí? Existe um princípio que é muito bacana, qual é? É que você vai ver um princípio na Bíblia Sagrada que é mais ou menos o seguinte: a gente vai tentar aqui simplificar as coisas, do pensamento, né, o conceito. É mais ou menos assim, ó. Deus, em determinados momentos da Bíblia Sagrada, a impressão que passa é que quando ele vai fazer alguma coisa, entregar uma revelação, algo do tipo, ele escolhe um grupo de pessoas, ou seja, ele não faz aquilo para todo mundo ver. Era como se ele fizesse aquilo ali com somente um grupo de pessoas. Né? Ele não chama todo mundo. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele não chamou todo mundo da festa, não. Chega junto, que eu vou transformar água em vinho. Não. Só estava ele, a sua mãe, alguns ali, e aqueles que foram responsáveis por encher os recipientes d'água. Depois, a Bíblia diz que o mestre-sala prova da água transformada em vinho. O texto vai dizer o quê? No verso 9 do capítulo 2 do Evangelho de João, que ele nem sabia de onde tinha vindo. Né? Aí então vai ficar uma pergunta. Por quê? Por que é que Jesus, Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, a gente tem essa sensação, né, de que ele não mostra todos os seus milagres ou uma revelação para todo mundo, somente para um grupo específico de pessoas? Não é que Deus faz essa exceção, não. Mas existe uma explicação para isso. A primeira, sabe por quê? Você vai estar vendo isso, por exemplo, aonde? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. A Bíblia nos fala o quê? Que um profeta visita a casa da viúva, Eliseu, e lá ele efetua um milagre, ele multiplica o azeite. E o que é que ele faz antes dele operar aquele milagre? Ele manda a viúva e os seus filhos fechar todos os compartimentos da casa para evitar o quê? A chegada de curiosos. Você vai estar vendo isso também. Aí quando você vai lá para o capítulo 11, o verso 25 de Mateus, capítulo 11, por que é? A impressão que a gente tem essas vezes. Tanto Deus como o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O Deus Pai como Filho, você tem essa impressão de que tem determinados momentos que ele está tipo assim, ele não mostra toda a sua revelação para todo mundo, mas ele tem um grupo específico de pessoas. Porque existe um princípio para isso. O primeiro a gente vai encontrar onde? Mateus 11, verso 25. Mateus 11, verso 25, vai dizer o seguinte, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Verso 25 do capítulo 11 de Mateus. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas é que muitas vezes, pelo fato da pessoa ela ser muito altiva, Deus faz assim: eu não vou revelar isso aqui para você, não. Eu vou revelar isso aqui para uma pessoa que é mais humilde, como os religiosos de sua época. Eles eram pessoas muito altivas, né? Pessoas muito exaltadas. Então, por que é que Deus escolheu os mais humildes? É porque o mais humilde, além dele ter um coração mais aberto para receber a revelação, quando ele receber, ele não vai ficar se gabando, não. Se Jesus fosse revelar tudo para todos os religiosos, muitos deles, além de não aceitar, aqueles que aceitassem, iam fazer o quê? Iam começar a se inchar. Se achar o danadão, se achar o tal. Né? Então por que Deus às vezes revela uma coisa a um grupo específico de pessoas e outra não?
É porque, tipo assim, Deus vai escolher os mais humildes. Eu vou revelar isso aqui para você, porque você é uma pessoa mais humilde. E além de você ter um coração mais aberto, você daqui a pouco não vai ficar se exaltando. O verso 25, capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Outro princípio que é legal aqui, ó. Mateus 7, verso 6. Por que Deus, ele parece que às vezes ele passa essa impressão que ele, quando vai operar um milagre ou vai revelar alguma coisa, ele não revela para todo mundo, somente para um grupo específico de pessoas? Mateus capítulo 7, o verso 6, e vai dizer o seguinte. Mateus 7, verso 6. Não os deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para as que não as pisem voltando vos despedacem. O verso 6, o capítulo 7 de Mateus. O que Jesus disse isso? Não deis aos porcos, né, as vossas pérolas. Não é que Jesus estivesse desfazendo de ninguém, não. O que ele estava falando? É porque ele entendia o seguinte: tem gente que não vai valorizar a revelação. Tem gente que não vai valorizar o milagre. Você recebe algo precioso da parte de Deus e você entrega para alguém. Uma palavra, uma revelação, ou então Deus te usa em uma área. Tem gente que não vai valorizar, não. É por isso que Jesus diz, não deis aos porcos as coisas santas. Tem gente que olha com desprezo, né? Uma revelação bíblica, um trecho bíblico, algo que Deus te entrega, uma profecia, uma pregação. Aí a pessoa olha e fala assim, não. Então foi isso que Jesus quis dizer, quando ele disse assim, não deis aos porcos não deiteis aos porcos as vossas pérolas. É outra razão do porquê de Deus ele não revelar tudo para todo mundo. É porque tem gente que não valoriza. O segundo princípio aqui qual é? Mateus 13, 58. Mateus 13, 58. Olha como é legal isso aqui, ó. Mateus 13, 58. E Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 11, 58. O texto está dizendo aqui, ó. Deus não operou mais milagres e não fez mais coisas. Por quê? Por causa da incredulidade dessas pessoas que estavam em determinado ambiente. Por que Deus não revela também as suas maravilhas para todo mundo? Qual é a outra razão? Por quê? Por que ele não chama todo mundo? Por que ele não chamou todo mundo para participar da transformação da água em vinho? Porque ele entendia que tinha gente que era incrédula. E a incredulidade também já é o pontapé inicial para a pessoa, tipo, escarnecer, né? Às vezes tem pessoa que... Nós vivemos em um ambiente pentecostal, mas a gente entende que tem gente que desvaloriza até os dons espirituais. Às vezes você vê uma pessoa sendo usada em profecia, em línguas e coisas do tipo, a pessoa... Né? A gente entende isso, né? Deus não fez lá... Olha o texto aqui, ó. O verso 58 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele. A pessoa não crê. E se a pessoa não crê, a pessoa não valoriza, né? E o Salmo 25, verso 14. Por que Jesus Cristo ele não chamou todo mundo para participar da transformação da água em vinho? Por que Eliseu mandou a viúva fechar as portas da casa, a janela, no verso 4 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis? Olha aí, ó. Salmo 25, 14. É um princípio muito legal. Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O verso 14 do capítulo 25 dos Salmos. O segredo do Senhor é para os que o temem. Por que Deus ele não revela tudo para todo mundo? Ele escolhe um grupo específico de pessoas, é porque ele faz exceção de pessoas? É não. É porque o segredo do Senhor é para os que o temem. A pessoa não teme a Deus. Com certeza, se a pessoa tiver acesso a uma informação, uma profecia, uma revelação, um ensino da palavra, algo que Deus te dê, o que a pessoa vai fazer? A pessoa, pelo fato de não temer a Deus, vai agir como aqueles porcos daquela ilustração. Você entrega uma coisa maravilhosa para a pessoa. Aí a pessoa pisa, escarnece, eu quero saber disso, né? Então, por que a gente falou de alguns princípios bíblicos do porquê do Senhor nosso Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, ele passa essa impressão de que ele parece, é tipo assim, eu só vou revelar isso aqui para vocês. A filha de Jairo é muito legal. Depois tu lê também, lá você pega um texto bíblico que fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo, né? Jesus ele também não permite que todo mundo participe da ressurreição daquele milagre, não. Ele chama somente alguns, né? Por quê? Porque tinha gente que estava tirando sarro, tinha gente que ficava rindo de Jairo, tinha gente que ficou rindo de Jesus, ficou desfazendo. Então, por que o Senhor nosso Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, ele passa essa impressão de que ele revela umas coisas para uns e para outros não? Ele não chamou todo mundo para participar do milagre. Vem todo mundo que eu vou transformar em vinho. Por quê? Porque além do Senhor nosso Deus ele ser um sujeito, digamos assim, bem discreto, ele também entende que nem todo mundo valoriza essas coisas. Então, que Deus em Cristo, essa manhã, ele possa colocar temor no nosso coração, ele possa colocar humildade e nos saiba valorizar as coisas que Deus ele quer nos mostrar por intermédio da sua palavra e desse convívio diário que nós temos com ele. Amém.